Seja muito bem-vindo ao podcast Carro Rentável. Esse daqui é o episódio número 7 e se o meu carro for roubado. Eu sou o Ronald, eu sou investidor Uber. Eu sou o Rafael Reis, investidor Uber. E esse é o podcast Carro Rentável e você tá no episódio E se meu carro for roubado. Nesse podcast, eu pedi para o meu sócio me entrevistar e me fazer todas as perguntas sobre a maneira segura para investir alugando o carro para o motorista da Uber. Você vai descobrir que existe uma maneira segura para não tomar prejuízo. Está no ar podcast Carro Rentável. Isso aí. Bom, Rafael, é o seguinte, eu preparei algumas perguntas aqui. Certo. Hoje a gente vai entrar a fundo no assunto de roubo de carro, mas antes de eu entrar, eu queria até dar um recado para as pessoas que acompanham. A gente já está no 7º episódio e esse episódio ele é gravado ao vivo no YouTube. Sim. E tem algumas pessoas agora aqui com a gente. E como que a gente faz? Quando a gente está gravando, você que está participando ao vivo, você pode enviar uma pergunta para a gente e no final desse episódio a gente vai pegar, selecionar a sua pergunta e vai ler. Só que a gente procura perguntas que são relacionadas com o tema. E o tema de hoje é sobre roubo de carro. O que fazer se o meu carro for roubado? Isso aí. E como é que faz, Rafa, para uma pessoa poder participar dessa gravação do podcast? É só ela, ao vivo, é só ela comparecer aí todo dia, na verdade, né? 2 horas, não é isso? Isso, 2 horas da tarde, mas a melhor dica é o seguinte, assine o canal do YouTube Rafael Reis, investidor Uber. Isso, exatamente. E ativa o sininho de notificação. É importante, porque aí você vai ser notificado assim que a gente botar um vídeo novo aí no canal, né? E não só isso, assim que entrar ao vivo. Exatamente. E você vai poder participar dos bastidores da gravação desse episódio, que vai ao ar semana que vem. Quando é que vai o primeiro episódio no ar? Toda segunda e quinta sai um novo episódio, né? Isso, agora, o primeiro sai quando? O primeiro sai quinta-feira agora já, não é isso? Isso. Então, o primeiro sai quinta-feira. Isso aí. Isso aí. Então tá bom, né? É isso aí. Eu acho que o recado inicial é esse, né? Isso, esse é o recado inicial. Fechado. E estamos agora oficialmente no ar. E vamos lá. Rafael, primeira pergunta que eu trouxe aqui para você é o seguinte. O que fazer em caso de roubo? Certo. Então vamos lá. Então vamos dizer, né, que você alugou um carro para um motorista da Uber, né? E aí em determinado momento esse motorista te liga e ele fala para você que o seu carro foi roubado, né? O que você tem que fazer nesse momento, tá? O ideal é que você oriente o seu motorista a a ir até uma delegacia, mas não qualquer delegacia não, uma delegacia de preferência próxima aonde você mora, tá? Por quê? Porque o registro da ocorrência de roubo do carro pode ser feito em qualquer delegacia, tá? E é bom fazer na delegacia perto de onde você mora, porque se você precisar ir até a delegacia, você não tem que se deslocar para um lugar muito longe, tá? Não precisa ser no local aonde ocorreu ali o roubo do carro. Então a primeira coisa a você fazer é orientar esse motorista a ir a uma delegacia mais próxima ali da sua residência, tá? Aí quando o motorista for à delegacia, ele vai lá contar o que aconteceu, né? Vai dizer ali como ele foi roubado e vai fazer o boletim de ocorrência, tá? Quando esse boletim de ocorrência estiver pronto, você vai poder pegar esse boletim na internet ou então o motorista vai te entregar esse boletim de ocorrência. Então, ele entrou em contato com você, falou assim, o carro foi roubado, foi na delegacia, né, mais próxima da sua casa, fez o boletim de ocorrência, você liga, fala com ele, pede para ele te entregar o boletim de ocorrência ou então você pode pegar também na internet. Em posse desse documento, né, que é o boletim, você então vai entrar em contato com o seu seguro, né? Você vai informar ali que o seu carro foi roubado. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Por exemplo, uma vez eu fui na delegacia, eu nunca tive carro roubado, mas eu já tive celular.
E eu fui numa delegacia perto da minha casa. Certo. Quando eu cheguei lá, o delegado perguntou onde é que foi. Eu disse lá onde é que foi o roubo. E ele falou, não, você tem que registrar lá na delegacia perto da área lá que foi o roubo. E pro carro? Não funciona? Eu posso botar perto da minha casa? Isso daí... Foi quando isso que aconteceu com você? Só uma curiosidade. Isso... Tem tempo, né? Tem tempo. Foi 2009, 2008. Isso, exatamente. Isso daí que o Ronald falou é legal porque é o seguinte, isso acontecia muito antigamente, né? Só que isso tá errado. Você não é obrigado a fazer o registro de ocorrência no local onde aconteceu o evento, o roubo ou o furto, tá? Independente do que seja, celular, carro. E isso antigamente era normal. Você ia na delegacia, como ninguém queria registrar a ocorrência. E por que ninguém queria registrar? Porque é o seguinte, quando a pessoa registra a ocorrência ali antigamente era assim, né? Quando o delegado ou o policial registrava a ocorrência ali na delegacia dele, a estatística da área em que aquela delegacia era responsável aumentava, né? Então, para aquela delegacia, ele não era bom, porque o índice de roubo e furto aumentava ali para as estatísticas daquela delegacia, né? Ou seja, por exemplo, você é um policial, né? Você cuida de um bairro chamado Botafogo, por exemplo, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, né? Se muita gente vai lá e registra roubo e furto, antigamente ia constar que o bairro ali de Botafogo tinha um alto índice de roubo, um alto índice de furto. E isso para aquela delegacia não é bom, porque aquela delegacia ela também é responsável, né, por um trabalho preventivo, né? Então ela é responsável por o furto e roubo não acontecer naquela região. E antigamente era uma falha, mas era assim que funcionava. Por isso que muitos policiais ou delegados justamente falavam para você ir lá onde aconteceu o roubo, para o índice de roubo e furto aumentar aonde realmente o fato aconteceu. Só que hoje em dia já está um sistema muito mais inteligente. Então, por mais que você vá numa delegacia de Botafogo, sendo que o roubo ou furto aconteceu em outro local, esse índice não vai aumentar para aquela delegacia. Inclusive, já tiveram vários movimentos justamente para que isso não mais aconteça, para facilitar ali a vítima, né? Para ela não ter que se deslocar novamente até onde o fato ocorreu, se ela já tiver voltado para casa, né, por exemplo, para poder fazer o boletim de ocorrência, tá? Então, hoje em dia, ainda, né, podem existir delegacias onde o policial vai falar para você que não, tem que ser lá, mas não há essa obrigação, né, não tem essa necessidade, e você pode fazer sim a queixa em qualquer local, em qualquer delegacia, independente se foi no lugar ali onde aconteceu o roubo ou o furto. Tá, entendi. Mas você sabe se isso daí... Porque você sabe que no Rio de Janeiro funciona assim. Mas o Brasil tem várias cidades, N municípios. Você sabe se funciona assim para todos no Brasil inteiro ou isso varia? Não, isso é para funcionar dessa forma no país inteiro, tá? Porque isso é um benefício para a vítima, né? Então não é algo que vá... E como o sistema das polícias já estão bem mais padronizados, então isso tem que funcionar no Brasil inteiro, né? Agora, como eu falei, até no próprio Rio de Janeiro pode ter local que o policial vai falar para você que não tem que ser lá, porque ele não quer simplesmente ter trabalho ali, infelizmente isso pode acontecer na prática, ou porque ele simplesmente quer que você faça o boletim de ocorrência em outra delegacia, tá? Mas o certo é que ele aceite o boletim de ocorrência. Inclusive, se você notar, nas delegacias, há um tempo atrás, como isso estava sendo fixado, né? Essa nova forma de boletim de ocorrência, nas próprias delegacias tinham lá, você não é obrigado a ir na delegacia do local onde o fato ocorreu, você pode prestar queixa aqui. Então teve toda uma campanha para mudar isso daí, tá? Então, em regra, você pode ir em qualquer lugar aí, e no Brasil inteiro tem que ser assim, porque é o mais benéfico para a vítima, né? Para a pessoa que foi roubada, né? E furtada, né? Tá, então resumindo, que teve o carro roubado, o motorista avisou, eu tô na minha casa, posso ir na delegacia do lado da minha casa, em via de regra. Sim, em via de regra sim, né? Tá. E de preferência com o motorista, porque ele que presenciou, então ele que vai ter que relatar o fato, tá, né? E vai lá, e aí você estava contando como é que é o procedimento. Aí você vai, faz o boletim de ocorrência e depois? Tá, aí fez o boletim de ocorrência, o próximo passo é entrar em contato com o seguro, né? Para notificar que o carro foi roubado, tá? Então você vai ligar para o seguro e vai informar que o carro foi roubado, e a pessoa do seguro vai falar qual é o procedimento.
Provavelmente o procedimento vai ser você pegar o boletim de ocorrência, né, o documento do carro e ir até a ali física, né, do seguro que ele tenha para fazer ali o procedimento, que é o seguro tem um período ali que ele vai procurar o carro para ver se procura, né, que normalmente varia entre 30 a 60 dias, ele tem esse período para procurar, né, o carro. Se ele não achar nesse período, ele tem mais 30 dias ali para te pagar o valor da FIP do carro. Então, depois que eu notifiquei o seguro, resumindo, ele vai procurar o carro, não achou o carro, ele vai ter que te pagar ali a indenização, tá? Tá, no período então de 60 dias, como você falou. Isso varia de seguro para seguro, mas normalmente sim, tem 60 dias para procurar o carro, não achou, ele tem mais 30 ali para poder te pagar o valor da FIP, que é o valor ali de compra e venda do carro, né? Que tem lá a FIP. Você entra lá, tabela FIP na internet, você vai saber qual é o valor de compra e venda do carro, e normalmente o seguro pagam a indenização em cima desse valor aí da tabela FIP do carro. Né? Tá, entendi. E, Rafael, uma pergunta que foi até do Luiz Henrique, que botou agora aqui, é o seguinte: e se houver roubo, Certo. Quem é que paga a franquia? É o dono, é o investidor, dono do carro, ou é o motorista? Certo. Normalmente, os seguros não têm franquia, eles não cobram franquia para casos de roubo e furto. Tá? Por quê? Porque roubo e furto é o principal objeto, o principal objetivo de você contratar um seguro. Então não faz sentido você contratar uma proteção e ter que pagar para caso essa situação aí aconteça, né? Então, eu até hoje não vi seguro que cobrasse franquia para caso de roubo e furto, mas pode ter seguro que cobre, né? É um contrato, você aceita se você quiser ou não, né? Se é legal, se não é legal, isso aí depois você tem que decidir, se você não achar justo, na justiça. Mas normalmente as seguradoras, né, associações que seja, elas não cobram franquia em caso de roubo e furto. Porém, se o seu seguro ou sua franquia cobrar, né, franquia, se o seu seguro cobrar franquia em caso de roubo e furto, quem tem que arcar com isso é o dono do carro, porque é o seguinte, você não pode imputar um fato para um motorista que ele não poderia fazer nada para evitar, entendeu? Fortuito. Um fortuito, exatamente, esse é o conceito, né? Como que ele vai evitar o roubo do carro? Ele vai entrar em luta corporal com o bandido? Não vai fazer isso, entendeu? Isso, e como é que, explica um pouco do fortuito no direito. Fortuito no direito é um caso em que independe, confundem, não só para qualquer pessoa, mas até no direito também se confundem, né? Caso fortuito ou força maior por exemplo, se uma árvore cai num carro, por exemplo. Isso não teve participação do homem, tá? Se não foi o homem que pegou um machado e cortou a árvore. Foi o vento. Foi o vento. Isso foi uma força que independe, né, da atividade, né, que o homem exerce, e é algo também que pode ser inevitável, que não tinha como se evitar, como por exemplo um roubo, né, à mão armada ali. O cara tá com uma pistola, bota a arma na cabeça do motorista e fala: sai do carro. Ele não tem como evitar, porque se ele tentar fazer alguma coisa, provavelmente vai morrer. Então não tem como você exigir que o motorista tenha uma atitude diferente a não ser entregar o carro para o assaltante, né, o bandido. Então é algo ali que não tem como, não é razoável que você exija uma atitude diferente do motorista, tá? Então isso aí se enquadra como caso fortuito ou força maior. Tá, e aí, você falando então da franquia, você sabe se a maioria dos seguros elas cobram franquia ou não cobram franquia? Você tem um dado assim, pelos que você faz e pelos seguros que você conhece das pessoas lá do grupo fechado que fazem? Exatamente, eu nunca vi seguro que cobrasse franquia em caso de roubo ou furto, e lá no grupo também, que já tem mais de 120, 130 pessoas, não sei. Que tem os carros alugados que já contrataram o seguro, né? Nenhuma delas falou que lá no contrato ou na apólice tinha essa questão de, se o carro for roubado ou furtado, vai ter que pagar uma franquia para poder ser indenizado, tá? Entendi. Então não é normal não, pelo contrário, é raro, né? Então seguro, fica a dica aí, pessoal, seguro para carro, para roubo de carro,
você não paga franquia, você recebe o valor da tabela FIPE. Exatamente. Agora, outra pergunta, só de gancho, tá? Tá. Não precisa pagar franquia. Agora, o motorista foi lá e acabou com o carro, bateu no poste, partiu o carro no meio, deu perda total. Quem paga a franquia? E vamos dizer até que foi barbeiragem do motorista. Certo. Quem paga a franquia para perda total? Perda total normalmente também não tem franquia, tá? É uma outra coisa também. Eu já perguntei porque eu já sabia, né? Que também não tem que pagar a franquia. O seguro normalmente não cobra franquia para roubo, furto e perda total. São as 3 coisas que normalmente não há franquia. Mas é claro que isso tudo você tem que se certificar antes de fechar com o seguro, tá? Mas normalmente não cobra. Então, novamente, não tem que pagar para receber essa indenização. Porém, se o seu seguro, por qualquer motivo, cobre essa franquia e foi barbeiragem do motorista, aí nesse caso, quem tem que pagar é o motorista, porque a culpa foi dele, né? Tá. E teve um episódio que a gente falou sobre seguro. Sim. Teve um episódio inteirinho que a gente falou sobre seguro, então depois você pode voltar no episódio número, sabe de cabeça? Não sei, a gente já gravou, já tá no 7º, né? Eu não sei qual foi. Pera aí que eu vou colar aqui. Deixa eu ver. Qual foi o episódio? Bom, agora eu não vou conseguir ver não, mas eu vou fazer, vamos seguindo aqui, depois eu olho aqui e te falo. E aí, Rafa, beleza. Falamos então desse primeiro procedimento, do que fazer se o carro for roubado, como falar com o motorista, como agir e como dar entrada no seguro. Certo. Mas agora vamos falar um passo antes. Quais são os itens de proteção que o investidor, dono do carro, precisa fazer? Tá tranquilo, caso ocorra um roubo do carro, ele fala assim, cara, roubou, beleza, se roubar eu não tomo prejuízo, se não roubar eu também não tomo. Como que o investidor deve fazer para estar protegido? Isso é importante porque é o seguinte, antes de você entregar o seu carro, né, você tem que saber que você está seguro para caso algo venha a acontecer, né? E infelizmente, na maioria do país, né, a gente está passando por esse problema aí de segurança, né? Ainda mais os motoristas aplicativos que ficam bastante tempo na rua aí dirigindo, né? Então, você tem que ter aí... Então, por exemplo, roubo, infelizmente, é uma coisa que acontece, é natural do nosso país, por conta da violência e tudo. Mas da criminalidade é uma coisa que pode acontecer. Mas enfim, exatamente. entendi. Está preparado, né, para caso isso venha a acontecer, você saber o que fazer, né? Você só vai saber o que fazer e poder fazer algo, nesse caso, se você se protegeu antes, né? Se você se preparou antes. E como que você faz essa ação antes de você entregar o seu carro, para o seu carro começar aí a rodar na rua aí na mão do motorista, né? Você tem que ter alguns pontos importantíssimos, como por exemplo, o seguro que a gente estava falando aqui, né? Você justamente tem que contratar um bom seguro, um seguro certo, que você sabe, que você tenha a certeza, né, de que caso o seu carro seja roubado, o seguro vai te pagar, ele vai te indenizar, né? E por que ele não te indenizaria? Se você contratou um seguro errado, por exemplo, uma seguradora, como qualquer seguradora grande, Sul América, Tocmarine, qualquer uma dessas, e você não avisou, por exemplo, que o carro ia ser para aplicativo, né? E o seu carro foi roubado quando estava em posse do motorista, depois você vai pedir indenização para a seguradora e ela vai olhar lá e falar assim, não, olha só, aqui não está falando que o carro ia ser para aplicativo, né? Então, como você descumpriu o contrato, eu não vou te indenizar. Então, acabou que no final das contas você pagou aí um seguro, sendo que não estava, o seguro não ia servir de nada, porque era um seguro errado, né? Ou seja, quando você faz um seguro, você tem que falar a verdade ali na hora de fazer. Sim. Você falou para o seguro que ia fazer com aquilo que você realmente faz,
o seguro tem autonomia de não te pagar. Sim, não é com isso? certeza, porque você descumpriu o contrato, né? Isso. Então esse daí é um erro bastante comum, então, né? Que as pessoas fazem, que é contratar um seguro tradicional e é a mesma coisa de não ter seguro, não falar exatamente o que fazer. Tá. E, inclusive, a gente falou bastante sobre isso, né, no episódio do seguro, então a gente foi aprofundando bastante. E eu já vi aqui qual foi o número do episódio. Qual foi? 4. Eu ia chutar 4. Eu tô brincando. Mas nesse episódio, então, depois que tiver dúvida qual é o melhor seguro, qual é o seguro ideal, é só dá uma olhadinha nesse episódio número 4. Isso. A gente falou bastante sobre isso. Mas vamos lá. E, bom, então dando sequência... Aí você tá falando, então primeira proteção ter o seguro certo. Exatamente. Fazer certinho, tá. Ter o seguro correto ali, para justamente caso o seu carro, né, venha a ser roubado, você sabe que você será indenizado por isso, né, pelo seguro. Além do seguro, tem que ter o rastreador com a função de rastreio, justamente para você saber aonde o seu carro está, né? E o rastreador tem que ter a função de bloqueio, que é justamente você poder bloquear o seu carro. Então, vamos lá, seu carro foi roubado, né? Você tem que ter a opção, através do rastreador, de olhar lá o aplicativo. Então, o motorista avisou lá que foi roubado, você olha no seu aplicativo, vê onde é que o carro está, né? Se o seu carro estiver num local perigoso, você espera um pouquinho, né? Ele ir para um local mais seguro, onde tem muita movimentação, local iluminado, que você sabe que você vai poder ir ali tranquilamente, ou então a polícia vai poder ir ali tranquilamente para fazer a recuperação do seu carro. Quando esse seu carro chegar nessa rua aí que é tranquila, você vai lá e aperta o botão ali de bloqueio nesse aplicativo do rastreador. Com isso, o seu carro vai parar, ele vai ficar bloqueado, e aí ele paradinho ali vai ser muito mais fácil para a polícia ir lá, né, e recuperar o veículo. Ou então você mesmo, né, claro, depois só se você tiver certeza absoluta que é seguro, você vai lá com a chave reserva, se os bandidos abandonarem o carro, você vai lá e recupera, faz a recuperação aí desse veículo, tá? Então, mas a recomendação é sempre pedir à polícia. Né? Com certeza. Só vai em caso de roubo furto se tiver certeza absoluta, mas mesmo assim o ideal é acionar a polícia, né? E, inclusive, fazer também o boletim de ocorrência. Isso é um erro que o pessoal comete, né? Tá. Então, as duas formas de se proteger é com rastreador e com seguro. E com bloqueio. Com rastreador e com seguro, exatamente. Isso. Tá. Então, e aí você está protegido mesmo contra roubo. Então, se roubarem o carro do investidor e ele tem esses dois itens, ele está tranquilo. Sim, está tranquilo. E, de repente, é até bom, né? Porque é o seguinte, o que muita gente não percebe é que se você tem um carro alugado já há 2 anos, por exemplo, 1 ano e meio, 2 anos, né? Seu carro já está lá com 300 mil quilômetros, né? E aí o seu carro é roubado, então você vai receber o valor da FIP do carro, o valor cheio do carro, né? Se você fosse vender esse mesmo carro aí com 200, 300 mil quilômetros para um particular, você ia ganhar bem menos do que esse valor, né? Então não precisa ter tanto medo se você tiver realmente ali protegido, né? Agora, se você acabou de comprar o carro e acabou de botar para alugar, é melhor ali você ter ali o seguro e o rastreador para poder fazer a recuperação desse veículo, né? Beleza. Agora, Rafael, hoje em dia, em pleno 2019, certo, ainda tem gente, ou já chegou alguma história para você de pessoas que alugam carro sem seguro? Infelizmente sim, tá? Infelizmente tem, porque chegou recentemente, né, um caso até mim, desse tipo de acontecimento. Uma pessoa, né, alugou o carro sem ter rastreador e sem ter seguro, e aí infelizmente o carro dessa pessoa acabou sendo roubado, né? E o problema disso tudo é que justamente se você aluga sem seguro, sem rastreador, você está contando com a sorte. Por quê? Porque se o seu carro for roubado, você está completamente desprotegido, porque o seguro te pagaria o valor do seu carro, se você tivesse um seguro, e o rastreador te diria onde exatamente o carro está, né? E te daria a opção também de bloquear esse carro, para a recuperação ser feita de forma muito mais fácil. Agora, se você não tem nenhuma dessas duas opções, você não vai receber nada por esse carro, você perdeu,
praticamente o valor desse investimento, né? E também você não vai ter ideia onde o carro está, e mesmo se souber, você não vai poder bloquear o carro, então o carro vai ficar se movimentando. Então vamos dizer que na sorte você perdeu, seu carro foi roubado, mas você está ali andando na rua e vê seu carro passar, você só vai ter a sensação, imagina, você vai ter aquela sensação de não poder fazer absolutamente nada, porque você não tem o rastreador nem bloqueador. Então o cara vai embora, não vai dar tempo de você fazer absolutamente nada. Então, infelizmente, sua única esperança aí vai ser que numa blitz ou então, né, numa operação policial, a polícia vá lá, veja que o carro é roubado e recupere esse veículo e depois entre em contato com você através dos dados, né, do carro, do documento do carro, tem lá todos os seus dados. Então isso acontece, tem essa chance, tá? Tem essa esperança, mas é a única coisa que é possível fazer nessa situação. E por que você acha que uma pessoa chega e opta em tentar investir sem ter o seguro? Nesse caso, não foi nem por desconhecimento, nada do tipo não. Nesse caso foi porque essa pessoa estava pensando até já em vender o carro, se eu não me engano, né? Certo. Acho que foi esse motivo. E como ela já ia vender o carro, como de repente ela achou que ia gastar um dinheirão e acabar perdendo dinheiro contratando o seguro, ela optou por não contratar um seguro e contar com a sorte aí de alugar dessa forma, sem ter... Tipo assim, vou alugar por um tempinho, só enquanto eu não vendo, vou fazendo um dinheirinho. Enquanto isso, eu não vou botar seguro para não gastar esse valor, né? Sendo que, na verdade, não gastaria nada. Você só gastaria o valor da adesão do seguro, que é mais ou menos 200, 300 reais, né? E o valor só da mensalidade. Você pagaria só 177 reais por mês que o carro está segurado. Sim. Quando conseguisse vender, alguém interessado pelo carro, era só avisar o seguro, a associação, né, no caso, e parar de pagar. Ela não ia ter que desembolsar nenhum valor alto. Mas eu acho que, no caso, a adesão hoje está girando em torno de 350 reais. Varia um pouquinho. Depende, né? Depende, mas é em torno desse valor aí. E assim, então de repente a pessoa pensou, vou economizar 350 da adesão e mais a mensalidade, mas acabou correndo esse risco aí, né? Acabou. Infelizmente. Exatamente. E você sabe também, agora tirando esse caso específico, a maioria das pessoas, por que elas não botam seguro? As pessoas que não usam seguro, você sabe? Tem alguma ideia? Pode ser por desconhecimento, pode ser porque quer economizar, de repente, esse valor, acreditando que o carro não vai ser roubado, entendeu? Pode ser por esses dois motivos. E eu acho também por um outro motivo. Qual? Eu acho que pode ser porque às vezes a pessoa ela não sabe qual é o seguro botar e ela cota um seguro que dá 4, 5 mil reais e ela às vezes arrisca e fala assim, vou alugar para o motorista, ele é de confiança mesmo, então, eu confio no fulano, vamos botar um nome aqui, João, eu confio no João, o João é tranquilo, não, vou alugar para ele mesmo e vou rezar para não dar problema, mas com fé em Deus... Não vai acontecer nada. E o pior é que é nesses casos que infelizmente é que acontece. Né? E o problema disso é que essa pessoa depois, ela, quando ouve sobre o investimento de locação de carro, ela fala, olha, é bom o investimento, mas tem que tomar muito cuidado, ou mais pode dar muito prejuízo. Mas ela não sabe que a proteção ela tem que ser feita antes de alugar. Exatamente. Porque se alugar sem seguro e sem estar protegido... É contar com a sorte, né? É contar com a sorte. E se acontece um problema e não está protegida? Aí não tem muito o que fazer, né? Prejuízo, né? Prejuízo, com certeza. Tá. Agora, Rafael, vamos lá. Agora uma situação aqui. Imagina que meu carro foi roubado. Tá. E aí eu fiz aquilo que você falou. Fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência, dei entrada no seguro. Passaram 7 dias. Certo. Acharam o meu carro. Certo. Quando acha, como é que é, na verdade? Quem é que te avisa? Você já passou por isso? Já. Já passou? Eu já passei por duas hipóteses diferentes, nesse mesmo exemplo aí. Tá, então eu vou pedir para você contar e conta também quem é que te avisa. É a seguradora que te liga? Acharam? É a polícia? Como é que você sabe que acharam? Certo. Como é que é? Depende de quem achou o carro. Se foi a seguradora que achou o carro nesse período que ela tem de procurar, antes de te pagar, né? Ela vai recuperar o carro, vai te avisar que recuperou o carro e vai normalmente entregar direto no pátio legal, né? Que é o depósito onde os carros recuperados de roubo, furto vão, né?
Então, se for a seguradora, ela mesma vai te avisar. Se for a polícia, mesma coisa. A polícia vai rebocar o carro lá para o pátio legal e também alguém da delegacia vai entrar em contato com você avisando que o seu carro foi lá pro pátio legal, tá? Normalmente é isso que acontece. Agora, se foi você que mesmo que recuperou o carro, então vamos botar um exemplo aqui para ficar mais simples, né? Eu tive um carro roubado, né? Eu tenho rastreador nesse carro, mas eu fui lá na delegacia, fiz o boletim de ocorrência de roubo, certo? Aí passaram-se 7 dias, o motorista parou numa rua pertinho, o motorista não, né? O ladrão parou numa rua pertinho ali da minha casa, eu vi, bloqueei, né? E aí eles foram embora correndo lá e deixaram o carro abandonado lá. Eu vou lá com a minha chave reserva, olho lá, vejo se tenho certeza que está sem problema nenhum, rua muito movimentada, guarita de polícia ali, vamos dar um exemplo assim, né? Vou lá e recupero o meu carro, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o mesmo procedimento das locadoras e da própria polícia se tivesse recuperado o carro. Por quê? Porque o meu carro ele vai estar constando como roubado. Por mais que eu tenha pego o carro esteja comigo, eu tenho que pegar esse carro e levar pro pátio legal. Porque se eu continuar andando com esse carro aí e a polícia vê ali através do aplicativo que elas têm para acompanhar carro roubado ou não, né? Elas vão ver que é um carro roubado. Elas podem acabar me abordando achando que eu que sou o ladrão do carro, né? E é perigoso isso. Então, o certo a se fazer é, você mesmo recuperou o carro, pega o carro e leva no pátio legal. Não só por isso, né? Para não ter esse problema de abordagem da polícia, mas também para você se resguardar ali em caso de blitz também, né? Como assim? Explica aí, como funciona em caso de blitz? Mesmo esquema, né? Você pode estar passando com um carro, constando como roubado, na rua, e a polícia fazer uma abordagem e de repente até já sair atirando, achando que o carro é roubado. Porra, não, isso aí só no Rio de Janeiro, né? De repente outras cidades. Porra, que isso? A polícia vê lá a placa, já sai atirando. Aconteceu com uma mulher recentemente, cara. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui ela é estava foda. com esse problema e atiraram depois perguntaram. Infelizmente é assim. Não viu o caso do Exército também, que aconteceu? Saíram dando tiro no carro, sem nem saber se era bandido, se não era. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o carro foi roubado, faz o procedimento, faz o boletim de ocorrência, leva no pátio legal para dar baixa, né? Justamente dessa questão de roubo. Você vai levar lá a documentação no pátio legal. E eles vão fazer lá o procedimento que tem que fazer e dar baixa no... Tá, mas você tá falando em caso de blitz. Vamos dizer, eu tô andando lá com o carro, eu mesmo recuperei, parei na blitz, ele viu que o carro tá roubado. O que pode acontecer? Pois é, você tem que ali... A polícia vai também fazer uma abordagem ali diferente, porque vai ver um carro roubado em você. Tudo bem que provavelmente na blitz elas já não vão sair dando tiro, mas o problema é, imagina, tem uma blitz, eles veem que o carro foi roubado, mandam você parar, você não entende... Por algum motivo, você distraiu e não É tem. risco, então. É um risco, entendeu? Aí passa pela blitz. O que eles vão fazer? Mas o carro é rebocado se ele é parado na blitz ou não? O carro vai ser rebocado e vai para o depósito, porque está constando como independente do carro estar independente ok se é ou não. você ou não. É. Então ainda tem esse problema. Ainda tem esse problema. Tá, beleza. Então o procedimento é o seguinte, achou o carro, leva onde que você disse? No pátio legal. No pátio legal. E o pátio legal é o quê? Não, uma delegacia? Não, Como o é pátio que é? legal é um depósito, normalmente um terreno onde vão todos os carros, né, que são roubados ou furtados e depois recuperados pela polícia ou pela seguradora, Tá. etc, tem que ser levado para lá. E outra coisa, como é que eu sei, por exemplo, se eu moro no interior lá, sei lá, de uma cidadezinha, porque pátio legal pode ser um nome no Rio de Janeiro, tem que saber Sim. como é que a pessoa descobre onde é que tem que levar. Isso daí é o seguinte, E como é que eu descubro onde tem pátio legal? isso aí tem que ser pesquisado, não adianta. Ou você pode até ser avisado, né, por SMS, se você cadastrou o seu carro, né? Ou então podem ligar para você pelo documento do carro. Mas o normal é que se o seu carro está sumido, se o seu carro for roubado, você de vez em quando pesquise lá justamente no pátio legal ou então no depósito de carros, né, recuperados, se o seu carro já consta estando lá ou não. Mas, de qualquer forma, você vai acabar sendo notificado uma hora ou outra, porque eles só podem começar a cobrar o valor da diária em que o carro está lá parado a partir do momento que você é notificado. Ou seja, Tem diária também? só se você não for buscar o carro depois que você é notificado, tá? Certo. Então vamos lá. Meu carro foi roubado, tá? Meu carro foi para o depósito, né? Porque ele foi recuperado pela polícia. Eu não tenho que pagar nada
por isso. Não tem que pagar reboque, não tem que pagar diária, nada. Tá. Só que aí eles me notificaram que o meu carro tá lá, que é para eu ir lá buscar, levar a documentação e buscar. Se depois dessa notificação eu não vou, ou eu passo lá 2 semanas e não busco o carro, eu vou ter que pagar aí sim a diária, porque o carro foi lá, porque aí a culpa já é minha, entendeu? Porque eu que já estou deixando o carro lá e dando gasto para o Estado, né? Tá. Agora, pior que isso, se eu demoro um tempo lá mínimo, um tempo máximo que eles votam, na verdade, por exemplo, não sei se é 6 meses e não busco o carro, aí pior ainda, o meu carro vai para leilão, né? Então o meu carro vai ser leiloado para poder... Perde o carro. Perco o carro. O carro vai ser leiloado para poder pagar esses gastos aí. Tá. Mas vamos lá. Procedimento de recuperação, era a pergunta. Então vamos dizer, aí você é notificado, você tem que ir até o pátio legal depois, faz como? Eu vou lá no pátio legal, né, levo a minha documentação, levo o documento do carro. Se o documento do carro tiver sido levado pelo bandido, eu vou levar o documento de compra e venda do carro. Tá? Que é aquele que você deixa em casa normalmente. Certo. Então eu levei o documento de compra e venda do carro, levei a minha CNH, né, minha documentação, né? E alguns lugares também precisa de comprovante de residência, né? Se o carro tiver no seu nome, se tiver o nome de alguma empresa, tem que levar também o contrato social da empresa. Né? E aí você vai levar toda essa documentação, eles vão lá agendar uma vistoria no carro para ver se o carro está todo ok, tudo certinho, se não teve nenhum tipo de problema com o carro, e aí vão marcar também ou no dia seguinte ou alguns dias depois para você retirar o seu veículo lá do pátio. Então tu não tira no mesmo dia não? Às vezes não, pode até tirar se você chegar cedo, mas é muito difícil, normalmente é no dia seguinte ou então alguns dias depois que você tira o seu carro, tá? Tá. Aí você, assim funciona. Você resolve tudo lá nesse local, nesse pátio legal? Sim, normalmente sim. Isso pode variar, claro, pode ter algum pátio legal aí que tenha um anexo em outro lugar que tem que resolver, mas o normal é que seja tudo no mesmo lugar, tá? Aqui no Rio, por exemplo, é tudo no mesmo lugar. Você vai lá, leva a sua documentação e já faz a retirada do veículo assim que estiver liberado. Né? Tá bom. E o boletim de ocorrência, como é que funciona? Isso é importantíssimo também, porque voltando um pouquinho naquele assunto de você mesmo recuperou o carro, né? Sabe o que acontece? Algumas pessoas fazem o seguinte, o carro é roubado, para não ter esse trabalho do carro ir para o pátio, ir lá, fazer todo esse procedimento e recuperar, elas esperam um pouco para não fazer o boletim de ocorrência. Por quê? Para ver se acha. Para ver se acha, porque achando, aí você não vai precisar fazer esse procedimento, né? Tá. Só que o grande problema é, imagina se você espera um dia só. Peraí, calma aí. Você acha... a pessoa ela espera, ela não faz o boletim de ocorrência para ver se de repente o carro aparece, e aí ela não precisa ter que ir no pátio e fazer tudo isso. Exatamente, tem gente que faz isso. Até porque também ela tem um rastreador, tá ali acompanhando, fala assim, daqui a pouco ele vai trazer, entendeu? E o que você aconselha, para fazer ou não? A sempre fazer. Tá, e por quê? Agora fiquei curioso. Porque é o seguinte, não vale a pena você correr esse risco todo de responder por um crime ou passar por toda essa dor de cabeça só para economizar esse trabalho aí de ir lá no pátio, levar a documentação e resolver essa questão como realmente ela tem que ser resolvida, tá? Isso é importante, sempre saber, porque infelizmente tem gente também que faz isso, né? Para economizar trabalho. E uma outra pergunta aqui que eu pensei é o seguinte, quando você falou da documentação para levar no pátio legal, você não comentou o boletim de ocorrência, tem que levar? Tem que levar também. Tem que levar o boletim de ocorrência e, por exemplo, aqui no Rio eles pedem 2 cópias de boletim de ocorrência, né? Então, sempre quando você for... Como assim 2 cópias? Eu tenho que tirar xerox, é isso? Tem que tirar xerox do boletim de ocorrência. Então, sempre quando for resolver esse tipo de coisa, cara, tira cópia de tudo, cópia da sua identidade, cópia do boletim de ocorrência, entendeu? Pra não ter problema. Porque em alguns locais, cara, parece que eles fazem de tudo para atrapalhar, né? Então, é melhor já leva tudo certinho, toda a documentação... Se possível, 2 cópias da identidade. Até porque assim, sabe o que acontece muito? Teve uma vez que eu esqueci uma cópia de um documento, eu fui tirar cópia, não tinha copiadora, não tinha nenhum lugar para tirar cópia. Sabe o que tinha? Não. Uma pessoa que armou uma barraquinha na frente do pátio, né, uma barraca tipo uma tenda, botou um laptopzinho lá e botou assim, cópias. Eu fui lá, sabe quanto é que era uma cópia? R$10. Que isso, R$10. Eles fazem isso justamente sabendo que muita gente vai estar lá e não vai querer perder viagem, porque normalmente esses locais são longe, né? E cobram R$10 por uma folha, né? E tu pagou? Tive que pagar, porque se eu ia gastar muito mais para voltar em casa, eu ia perder um dia inteiro novamente para fazer esse procedimento. Tive que pagar R$10 por uma cópia, né? Ainda bem que eu precisei de uma só, mas eu preciso de 10. Não, 10 aí tu negocia. Eu falo, eu pago R$20. Ele paga muito. Vai ter que voltar em casa no dia seguinte. Que isso?
isso, cara. Infelizmente Tá. acontece isso. E vamos lá. Próxima pergunta é: cheguei no pátio e meu carro está sucateado. O carro tá todo detonado. Ou então tá amassado, tá batido, sabe? Cara, o que eu faço nessa situação? Até então, até o momento de eu chegar no pátio e recuperar o carro, eu gastei muito pouco aí, né? Ou quase nada, né? Gastou nada. Só o tempo, seu tempo, mas em matéria de dinheiro, nada, né? Não, só Você 10 não reais paga por nada. copo se esquecer de levar, o que é perigoso. Tá. Só. E aí eu cheguei lá, o carro tá sucateado. Só que eu sou um investidor. Eu não tô nesse negócio para perder dinheiro. Com certeza. Então, o que é o melhor a se fazer? Tá. Bom, primeiro, antes de responder, o que é importante? Se o carro foi para o pátio, tem que recuperar imediatamente, o mais rápido possível. Por tá? quê? Por quê? Por quê? Porque, infelizmente, nesses pátios legais aí, o que acontece mesmo é que... Cuidado que... cara, mas é Não verdade. sei, não, tá bom. verdade. Olha só, a maioria... Tá, muitas vezes, Isso, vamos botar assim, melhor. muitas vezes, tá? O que acontece? Próprios funcionários do pátio... Polêmica aqui. Mas é o que acontece. né? Mas será que não tem problema? Tu que é advogado, não tem problema eu falar isso não? É verdade, cara. É o que vai. acontece. Não tem problema. Seguinte, muitos funcionários, infelizmente, não são todos, claro, né? É uma minoria, já dando uma amenizada. Mas em alguns lugares... Em alguns locais, né? Pode acontecer de alguns funcionários, eles mesmos acabarem trocando algumas peças por maldade, né? Trocando uma roda, trocando uma bateria, entendeu? Furando o pneu para o serviço de reboque do pátio. Você ser obrigado a contratar esse serviço se você não tiver um seguro, ou se você não tiver reboque no seguro. Então pode acontecer esse tipo de maldade aí se você demorar muito para buscar o carro. E por que isso pode acontecer? Porque como é que você vai provar que isso aconteceu no pátio? Tá. Eles podem falar o seguinte: não, o carro já chegou assim, foi o bandido que fez isso, entendeu? Você não vai ter como provar. Por isso que seu carro foi roubado, acompanha sempre no site, viu que o seu carro foi ali pro pátio. Se você tiver um rastreador, você vai saber na hora que foi pro pátio, é só ficar acompanhando o rastreador. Agora, se você não souber, você acompanha pelo site ali, viu que o seu carro foi pro pátio, já vai logo no mesmo dia lá no pátio para fazer o procedimento e até para eles saberem lá que já tem uma pessoa procurando o carro ali antes mesmo de ser notificado, para evitar qualquer tipo desse acontecimento. Que o pátio não faz uma vistoria? Então, é uma vistoria interna. Quando que é a hora dessa vistoria? Quando o carro chega lá, quando ou a polícia leva, ou os próprios Mas seguros eu achei levam. que a vistoria era junto com você, não? Não, porque o carro vai chegar, eu só vou ser notificado depois que o carro já estiver no pátio, né? Certo. Então eles fazem uma vistoria lá deles, lacram o carro lá com adesivo, depois que eles já fizeram a vistoria no carro, né? Então o capô vai estar lacrado, a mala, o combustível, as portas, né? Justamente para impedir uma violação desse carro, né? Que alguém abra o carro, né? E é isso, a vistoria é essa, né? Só que você não vai ter acesso a essa vistoria, esse é o problema. Tá. Então, a dica é sempre ir logo no primeiro dia. Assim que você soube, vá no mesmo dia ou no dia seguinte, não é isso? O mais rápido possível. Tá bom. E aí eu cheguei lá no pátio, encontrei e meu carro tá sucateado. Certo. O que eu, no papel de investidor, tenho que fazer? Certo. Você tem que analisar qual é a melhor forma de você consertar esse carro sem gastar muito dinheiro. Então Então, peraí. Sempre consertar. Consertar. Para botar de novo para alugar. Sim, porque dependendo por exemplo, se tiver uma porta amassada, né, um pneu furado, você vai ter que consertar. Você não vai conseguir entregar o carro para o motorista nesse estado para ele voltar a dirigir. Então, tem que ser feito o conserto, tá? E aí você tem duas opções. Você pode acionar o seguro, mas aí você vai ter que pagar a franquia para o conserto do carro, ou então você pode não acionar o seguro e consertar numa oficina da sua confiança, que você sabe que é barata, né? E você compra as peças e consertar o carro dessa forma. Qual é a vantagem de você consertar o carro com a seguradora e a vantagem de consertar no particular? Beleza, é o seguinte. Se o valor desse conserto for muito alto, mais ou menos 4, 5 mil reais,
e a sua franquia for de R$ 1.200, aí vale a pena você acionar o seguro e pagar a franquia, porque aí você vai economizar um valor grande aí para consertar o seu carro, né? Por mais que ele demore para ser consertado, normalmente 1 mês para ficar pronto para você realugar esse carro, né? Agora, se o valor do conserto for de R$ 1.000, por exemplo, não, 1.000 não, né? Se for R$ 1.500, sua franquia é de 1.200, aí de repente vale a pena você consertar na oficina mesmo o carro, porque vai ser muito mais rápido para você pegar esse carro de volta, e você alugando nesse 1 mês que ele ficaria parado na oficina do seguro, você já ganhou ali R$ 2.000 e pagou esse conserto, tá? Então tem que botar na ponta do lápis para ver o que é melhor. Se é melhor acionar o seguro e pagar a franquia, ou você mesmo botar ali num mecânico da sua confiança e consertar esse carro rápido. Rápido, porque cada semana que passa R$ 500 você poderia estar ganhando. Exatamente. Tá. E outra coisa é que você tem uns custos também no mês, que é o custo com a mensalidade do seguro, Isso. a mensalidade do serviço de rastreador. Então, você botar o carro para rodar também já faz... Porque o boleto vai chegar de qualquer maneira. Vai chegar. Então, é melhor, de repente, você fazer essa conta aí para botar o carro logo para virar renda e ele gerar dinheiro, não é isso? Sim, é isso aí. Tá. E aí, você comentou sobre o procedimento de recuperação, Certo. certo? Sim. Faz um overview rápido aqui, faz uma recapitulada no procedimento de recuperação. Rapidinho, vai. Que eu tenho uma pergunta em relação a isso. Tá, desde a hora que o carro foi roubado? Bem é isso? rápido. Procedimento total. Total, beleza. Carro foi roubado. O que tem que fazer? Ir na delegacia, fez o boletim de ocorrência. Com o boletim de ocorrência, liga para o seguro, aciona o seguro, espera um prazo para ver se o seguro vai recuperar o carro. O carro foi recuperado pela polícia. Vai para o depósito. Aí é só ir lá no depósito, levar a documentação e retirar o carro. Tá? Certo. O carro foi recuperado pela seguradora, mesmo procedimento. Depósito, leva a documentação, retira o carro. Se você recuperar o carro, o certo é você também levar o carro lá no depósito, apresenta o carro lá, de preferência, leva o carro no reboque, que é mais seguro, tá? Por mais que o carro esteja andando, chama o reboque, manda o reboque entregar o carro lá no depósito. Então, mas aí, vou ter que gastar dinheiro com o reboque? Não, porque o seguro normalmente já garante ali. Fazer de novo. Foi. Não. Vamos lá. Então, mas tá, tudo bem, mas eu vou ter que gastar dinheiro com o reboque? Não, porque normalmente o seguro garante aí que você tem direito de usar o reboque para você poder, quando for necessário, você locomover o carro, né? Mover o carro. Ficou ruim, já ficou? Explica de novo, vai. Quando desconcentrou. Desconcentrou, vamos lá, de novo. Vamos Então, a pergunta é, tá, mas tem que gastar dinheiro com reboque? Não precisa gastar dinheiro com reboque, porque normalmente o seu seguro te dá a opção de utilizar reboque em caso de necessidade. Você precisa explicar por que está usando ou você pode usar de qualquer maneira? Não, normalmente você tem direito a 2 ali, que você não precisa explicar muita coisa não. A pessoa do seguro vai te perguntar, mas por que você está acionando? Aí você fala assim, meu carro parou. Leva ele lá para o local tal. Aí pronto, eles vão levar. Normalmente tem direito aí. E aí a pergunta que eu faço é, beleza, você então tem que ir lá, tem que levar uma série de documentações, certo? Certo. E depois tem até um comentário aqui da Tamires Lopes, que é sobre o documento do carro, eu vou fazer. Tá. Mas antes cara, eu vou ter que perder um dia nesse processo. Sou eu mesmo que tenho que ir? Eu sou obrigado a ir? Ou eu posso pedir para alguém ir no meu lugar? Não, você tem que ir, o proprietário do carro tem que ir, a não ser que você tenha uma procuração, mas essa procuração tem que ser de cartório, né? Tem que ser uma procuração pública. Então você não pode fazer uma procuração particular, entregar para alguém, para essa pessoa ir lá buscar o carro, porque por motivo de segurança, né? Senão seria muito fácil uma pessoa forjar uma procuração e ir lá e pegar vários carros lá do depósito. Por isso que eles exigem que seja uma procuração por instrumento público, tá, né? Ou seja, de cartório. Eu conheço uma pessoa que ela investe, ela já tem 3 carros, mas ela tem um emprego, ela trabalha num banco, certo, e ela não tem essa disponibilidade de ficar um dia fora, nem nada. Então, para uma pessoa dessa, o que você aconselha? Ela vai trabalhar com procuração. O que você aconselha? Que ela vá no cartório? Como é que é o processo, então, para essa pessoa que não tem como largar o trabalho? O que ela tem que fazer? Ela tem que ir até um cartório,
né, cartório de notas, né, e vai lá e fala que quer fazer uma procuração dando poderes para essa pessoa agir em nome dela, mas tem que ser uma procuração específica, retirar carro e depósito. Ah, tem que dizer o para que é. Tem. Tá. Tem que dizer exatamente para quê. Aí lá a pessoa do próprio cartório vai instruir certinho exatamente como tem que ser feito, e aí tem que só fazer essa procuração e fazer o pagamento, né? Tá. E aí a outra pergunta foi da Tamires, que ela perguntou assim: uma coisa interessante com relação ao CRLV, que é o documento do carro, Isso. é você compartilhar com o motorista a versão digital. Assim, caso o carro seja roubado, você não perde o documento em papel. Fica a dica. Agora, eu, por exemplo, nunca vi essa versão digital. O que é isso? E tem aqui no Rio? Tem no Brasil inteiro? São só em algumas cidades? O que você pode falar disso? Isso é novo. Eu ainda não usei essa versão digital aí do documento. Eu não sei nem se já tem isso aqui no Rio de Janeiro, né? Mas já ouvi falar. Então, até Tamires, depois me fala de onde é que você é, para Tamires, já tem no Rio. Já tem no Rio. Então, esse eu não conheço, não uso, eu ainda uso o documento físico mesmo, mas é interessante. Se puder fazer isso, do motorista só andar com o documento na versão digital, é ótimo, melhor. Mas por mais que o carro seja roubado com o documento dentro do carro, não tem problema. Você pode usar o documento de compra e venda do carro para lá levar no depósito e fazer aí essa recuperação do veículo. Tá. E aí, uma pergunta que surgiu é o seguinte: beleza, se o documento sumiu, e aí, como é que fica? Eu vou ter que pagar o Detran para tirar uma segunda via do documento? Como é que é? Então, não é só você usar o de compra e venda, porque é o seguinte... Não, mas aí depois eu vou precisar do documento do carro para realugar ele. Ah, tá, aí sim. Aí tem que emitir um novo documento, salvo se você puder usar essa opção aí que a Tamires está falando, que é o documento digital, né? Tem que ver se isso aí, como é que isso funciona exatamente, mas caso isso não funcione, assim, um parênteses aqui, nessa hipótese disso não funcionar só o documento digital, aí sim, teria que reemitir um novo documento. E aí como é que é? Tem que pagar? Tem que ir no Detran? Tem que ir no Detran, cada Detran varia um pouquinho o procedimento, mas o básico você tem que ir lá no Detran, informar que o seu documento foi roubado E pedir segunda via. e pedir a segunda via. Talvez você seja isento aí de pagar por esse serviço de emissão de segunda via, por causa do roubo, né? Mas não é certo, tem que ir lá no Detran e se informar. Tu já passou por isso, de ter que fazer segunda via, não? Não, porque eu nunca perdi o documento quando o carro foi roubado, né? Ah, é? Porque foi recuperado. E o documento, E aí, o documento por sorte, tava junto? no carro. Tava. Então, Entendi. por sorte. Mas se não tivesse, eu teria que ter remitido o documento. Eu teria que ver se ia pagar ou não. Exatamente. Tá. Porque Beleza. quando o carro foi roubado nas outras vezes também, eu não recuperei. Eu fui ressarcido pelo seguro, entendeu? Então, nunca aconteceu de recuperar o carro sem o documento do carro, não. Tá bom. Ó, e a Tamires está compartilhando aqui que no Rio, tanto a CNH quanto o CRLV. Então, tanto a carteira de habilitação quanto o documento do carro já tem a versão eletrônica. Pô, legal também. Depois eu vou procurar saber dessa questão do CRLV. Isso aí eu ainda não sabia, não. Dessa questão digital. Isso. E aí a gente já parte para era digital e moderniza, né? Com certeza. Vamos lá. Com certeza. Então, beleza. Gente, estamos chegando aqui ao final desse episódio. Esse aqui é o episódio número 7 com o tema E se o meu carro for roubado? Tá? Sim. O Guilherme está compartilhando aqui em São Paulo, isso também já está funcionando, mas como a gente fala para todo o Brasil, consulte o Detran Exatamente. da sua região. Sim. Essa fica a dica aí. E, gente, o episódio de hoje é E se o meu carro for roubado? Esse aqui foi o podcast número 7. Chegamos ao final de mais um episódio. Lembrando que essa é uma série de vídeos onde a gente escolhe um tema e entra mais a fundo sobre esse tema, explica em detalhes o que fazer para se proteger no papel de investidor. Lembrando que a gente está sempre pensando como a melhor maneira de você investir e retornar mais dinheiro para a gente. É isso que é um bom investimento, quando a gente coloca dinheiro e volta mais dinheiro. E é por isso que a gente está aqui, para falar e ensinar como proteger o investidor. Sim. Então, esse aqui foi mais um episódio podcast Carro Rentável. Eu sou o Ronald, sou investidor Uber. Eu sou o Rafael, investidor Uber. E esse foi o episódio número 7, E se o meu carro for roubado?